Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo certo? Boa noite. Noite. Isso aí, boa noite, pessoal. Então, é o seguinte, hoje nós estaremos finalizando a parte de sistemas de automação eletropneumático. Então, nós tivemos 16 encontros aí no início contando do início de junho, e hoje nós estaremos fazendo a finalização, deixando a parte prática para nós trabalharmos presencialmente nas bancadas da unidade, tá? Então hoje só vamos recapitular aí quais são os métodos que nós vimos até agora, o método intuitivo, o método minimização de contatos e o maximização de contatos, tá? Sem mais delongas, vou lá ver como é que acredito que sempre nós íamos fazendo essa correção das atividades, é só dar uma espiada, não vi se vocês fizeram aquele desafio que eu propus na aula passada, como tarefa. Teve alguém que conseguiu fazer? Acho que ninguém, né? Vamos ver aqui, trabalhos. Nós fizemos esse cara aqui, ó. Maximização de contatos. Pelo jeito que não teve ninguém que realizou a entrega. Então, vou fazer essa atividade aqui. Vou pegar aqui do Alcides. Deixa eu ver, o Alcides não entregou. Turno. Pessoal, então o objetivo da aula aqui desse desafio era fazer a descrição do funcionamento da máquina, inserir uma lista de materiais, descrição de cada materiais e quantidades, e aqui o copiar e colar o projeto dos circuitos eletropneumáticos desenvolvido no software FluidSim. Então era para vocês colar aqui embaixo o acionamento. Então, integrando os atuadores, as eletroválvulas e o comando elétrico, para que funcionasse esse diagrama de trajeto e passo. Então aqui nós temos uma máquina que vai exercer uma furação, um atuador aqui conectado à morsa, que está prendendo essa peça, e aqui nós temos outro dispositivo que é referente a um alargador, para ver o formato aqui de um alargador. Então, aqui simulando uma furação e aqui deixando com os ajustes dimensionais da peça. Evair, respondeu alguma coisa ali, Evair? Putz. Oi, Evair. Podem falar, pessoal. Quem não tiver aí, podem dar um grito aí. Obrigado por me lembrar. Não compartilhou a tela, Elton? Pois é, cara, o Evair, fui ver ali que chegou uma mensagem, o Evair estava me sinalizando. Boa, obrigado, Evair. Vocês podem falar, podem interagir, pessoal. O professor quer transmitir uma imagem aí que não está aparecendo nada, fiquem à vontade. Então, onde é que nós estávamos? Lá em tarefas. Putz, vamos voltar lá para mostrar para vocês. Então, esse aqui era o desafio da aula passada. Não tivemos nenhuma entrega, nenhuma resolução da atividade. Hoje nós vamos estar fazendo a resolução dela. Então, esse trabalho 3. Então, aqui que eu estava comentando com vocês não visualizaram a tela, mas essa aqui era a atividade. Daí que pedir, foi solicitado para vocês descreverem como que seria o funcionamento desse equipamento. Então, nós temos 3 atuadores que estão interligados a alguns equipamentos aqui.
Esse atuador que vai avançar esse cabeçote, fazendo uma furação na peça, vai recuar. Esse atuador está normalmente recuado, vai avançar, vai descer esse atuador 3 aqui, vai fazer o alargamento do furo, retornando para depois o atuador 2A retornar à sua posição inicial. Então eu estava pedindo também para vocês inserirem a lista de materiais, a lista técnica desses componentes, e depois vocês realizarem, digamos, o acionamento, testaram, funcionou, beleza, era para copiar, colar aqui embaixo. Tá? Então aqui nós temos o diagrama de funcionamento com 3 atuadores, e aqui nós temos o trajeto e passo, o diagrama de trajeto e passo. Percebam, primeiro o atuador avança e ele recua, seria esse atuador aqui, ó, 1A. Ele avança, faz a furação e recua. O próximo passo é o atuador 2A, então ele avança, então ele vai deslocar essa peça até nessa posição para descer esse atuador aqui. Então, avançou, retornou, o atuador B avança. Ó, chegando ao final do curso, o atuador B vai avançar o atuador C, fazendo o alargamento do furo inicial aqui e retornando. Ó, avança C, retorna C. Para o último passo, retornar o atuador 2A. Então, A avança, A retorna, B avança, C retorna e B retorna. Esse aqui é o diagrama trajeto e passo. Então, nós vamos fazer isso aqui, que estava previsto para fazer a parte de maximização de contatos. Vamos estar realizando essa atividade agora. Então, deixa eu minimizar aqui. Fluid sim, está aqui o jovem. Na aula passada eu apresentei para vocês a tabelinha. Hoje eu não vou fazer a tabela, pessoal. Então, vai ser mais direcionado à parte intuitiva aí desse esquema. E vocês vão perceber que é bem tranquilo, é bem fácil de fazer a resolução desse circuito pelo método maximização de contatos. Então, nós precisamos de um atuador, uma régua de posicionamento, régua, o atuador recuado a 0 é 0. A1, ele é um atuador, digamos, como a informação que ele está avançado. Então, quando tocar em A1 é que indica que o atuador chegou ao final do seu curso. Precisaríamos de uma eletroválvula. Vamos colocar aqui uma duplo solenoide. Vamos precisar de uma... Vamos colocar uns silenciadores aqui também. Um silenciador aqui e um silenciador aqui também. Esse solenoide eu vou pôr o nome aqui na etiqueta de 1Y1, que ele é responsável pelo avanço, a mudança dessa condição que se encontra essa válvula, mudando o carretel, dando passagem para o avanço do atuador. E aqui vai ser a etiqueta, o nome de 1Y2, que vai ser responsável pelo retorno do atuador A. Vamos pegar aqui uma válvula reguladora de fluxo unidirecional, girar 90 graus, 180. Beleza. Então aqui nós estamos. Esse atuador, vamos colocar uma vazão de uma porcentagem de abertura de 40%. Vamos multiplicar segurando a tecla Shift pressionada. E aqui nós vamos fazer a conexão na posição 2. Beleza, jovens. Então aqui está o primeiro acionamento. Como são 3 atuadores, eu já vou escrever aqui qual que vai ser a sequência de acionamento. Então era A+, o atuador avança, o atuador retorna, avançaria o atuador B, A+, B+, aqui. Depois avançaria o atuador C, que é fazer o alargamento do furo, deixando com as dimensões e tolerâncias dimensionais de acordo com o do projeto. O C retornaria e o último passo é o atuador, o retorno de B. Galera, no método maximização de contatos, diferente do minimização de contatos, esse método nós temos que colocar um reset, a função reset no sistema.
Então, vamos colocar aqui mais um R. Então, adiciona-se uma contatora a mais, diferente do minimização de contatos. Então, aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contatoras para o comando desses 3 atuadores. Vamos multiplicar, tecla Shift do teclado pressionado, arrasto para o lado, solto, mantenho pressionado, arrasto para o lado e solto. Agora nós vamos ter que renomear essas etiquetas. Como atuador 2, então vamos colocar para o retorno 2y2 e aqui para o avanço 2y1. Aqui também, no lugar de A, vamos colocar a letra B, B0 para ele o atuador recuado e B1 para o atuador avançado. Nessa condição aqui também, 3y1 responsável pelo avanço e 3y2 responsável pelo retorno. Show de bola. Aqui também vamos ter que alterar. C0 informa que o atuador está recuado e C1 atuador avançado. Agora vamos conectar aqui na linha de pressão. Não sei porque ficou essa situação preta aqui. Deixa eu ver. Ali. Show de bola. Então, 3 atuadores A, B e C. Então, aqui o sistema pneumático nós já montamos. Precisamos montar agora o esquema de acionamento, o sistema eletropneumático. Então, é o seguinte, vamos iniciar aqui inserindo a fonte de alimentação, 0,24 volts. Então, 0,24 volts. Nós vamos precisar também do que? De uma botoeira de acionamento. Então, um botão de acionamento normalmente aberto. Vamos precisar de um relé contator. Vamos precisar de uns contatos normalmente aberto também. E vamos fazer a retenção deste sistema. Então, nós vamos precisar fazer a retenção dessa cadeia estacionária. Então, aqui, show de bola. O que nós vamos precisar, pessoal? Olha só, fizemos a primeira retenção aqui. Deixa eu copiar aqui, Shift pressionado, Ctrl, soltar aqui. Olha só. Primeiro nós vamos fazer da seguinte forma. Como eu já falei para vocês que nós vamos ter 7 contatoras, então nós temos uma para o avanço de A, uma contatora para o avanço de B, uma para o retorno de A, uma para o avanço de B, uma para o avanço de C, uma para o retorno de C, uma para o retorno de B e uma para resetar o sistema. Então nós temos uma, duas. Olha só, é essa receita de bolo que nós vamos fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7. Nós precisaríamos de 7 contatoras, porque nós temos 6 contatoras vai ser responsável pelo comando e uma para o reset, tá? Qual que é a regrinha da cascata, pessoal? É que o primeiro contato de selo seja normalmente fechado. Então, essa opção aqui, esse contato normalmente aberto, nós vamos trocar, substituir por um contato normalmente fechado. Então, aqui, ó, certinho. Agora nós vamos fazer as ligações. Esse método de maximização de contatos, ao meu ver, é o mais fácil.
né? Talvez vocês possam achar que é um pouquinho mais complicado dos outros que nós vimos nas aulas passadas. Mas, ao meu ver, eu acho que é o mais fácil, que é, não tem erro. Vocês vão fazer esse esqueminha, digamos, seguir esse passo a passo, e vai funcionar plenamente o circuito pneumático. O que eu vou precisar fazer agora, pessoal? Vou renomear esses relés aqui, essas contatoras. Então, esse primeiro aqui, eu vou chamar ele de K1. O segundo, de K2. O terceiro, de K3. O quarto, K4. 5, K5. 6, K6. E o 7, que é a função de reset, eu vou colocar ele como K0. Então, olha só, esse K0 aqui, nós já vamos renomear ele. Quando energizar esse solenoide, então esse contato fechado vai abrir e vai desenergizar todo o selo, toda a retenção que foram adicionados aqui nessas contatoras. Então aqui já vou colocar K0. Os demais contatos aqui, olha só, pessoal, K0, K1. Aqui, vamos colocar ele de K2. Aqui, K3. Esse cara aqui, K4. Este, K5. Este, K6. Show de bola. Aqui em cima também, pessoal, para nós fazer essa retenção, nós vamos precisar ter esse selo aqui, esse contato, como K1. Ó, vai ser sempre esse procedimento, K1. Esse cara aqui, K2. Então, vai fazer o selo com essa bobina, quando energizar essa bobina que fecha. Aqui, K3. K4. Aqui, K5. Aqui, K6. E aqui, K0. Pessoal, até aqui tudo certo? Entenderam aqui que é padrão fazer esse tipo de situação? Não existe muita lógica, nós só vamos repetir esse comando. Primeiro a retenção, vamos repetir 6 vezes mais. Então, primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contatoras. O que são esses contatos aqui, pessoal, aberto? Tem. Por que eu deixei esses contatos abertos? Para fazer o selo? Exatamente, mas aqui vai ser posicionado os fins de cursos. Então, aqui são os fins de cursos. Então, A0, A1, B0, B1, C0 e C1. Isso aqui vai informar para fazer a retenção dos avanços desses atuadores. Então, olha só. Vou energizar aqui. Ó, fechou K1. Depois nós vamos inserir a solenoide. Primeiro passo é o A avançar. Aqui, ó, A mais. Então, esse selo aqui, eu tenho que posicionar nessa condição. Quando esse atuador avançar, ele vai bater nesse fim de curso. Poderia ser um sensor também, indutivo, capacitivo. Ele vai bater nesse fim de curso e vai fechar esse contato aqui. Então, esse contato aqui, eu vou colocar como atender essa sequência lógica aqui. A mais, B mais, B menos, B mais, C mais, C menos e B menos, tá? Então, esse primeiro contato, vou colocar A mais é avançado, então é A1. Beleza, olha só. Deixa eu colocar tipo o rolete. A1. Quando bater em A1, vai fazer que energize esse solenoide. Olha só, A mais, A menos. Então, ele vai bater em qual sensor agora? No A0. Então, A menos é igual a A0. Eu poderia estar renomeando de acordo agora, pessoal, sem fazer essa lógica aqui. Então, energizou A0, qual que é o próximo passo? O avanço de B+. Então, B+ é B1.
Então aqui B mais é B1. Qual que é o próximo passo? C mais. C mais é C1. Então aqui eu vou colocar C1 no próximo passo. Show de bola. Qual que é o próximo passo? C menos. Então aqui é C. C o quê, pessoal? 0. C0. Perfeito. C0. E o último passo é o B+. Se é B+, ele é... Ah, B1. não, que é B-, né? Que é B-. O último passo é B-. Então ele é B0, ó. B- é B0. Fechou. B0. Galera, tá aí, comandinho principal. Agora nós precisamos fazer a energização dos solenoides das válvulas, tá? Então vamos montar agora o grupo de potência. Show de bola. Deixa eu só arrumar aqui para facilitar a visualização. Beleza. Show, 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 show. 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 Aqui. Show. Professor, Opa! Tem uns pia ali que estão falando que estão sem microfone, por isso que não estão respondendo. O Ah, Luiz, não. Sim, sim. Eu vi lá. Eu até comentei lá pro Eduardo que eu falei que o notebook dele era novo. Aham. Será que não tá na garantia? Será, Eduardo? Do notebook? Não dá para você ver essa condição? Ou é só configuração, cara? Acredito que é só configuração. Evair ali também tá sem microfone. Olha lá, até o Luiz agora sem microfone. O que aconteceu, Luiz? Não, não, show de bola. Vamos tocar o barco aí, pessoal. Beleza, pessoal. Então, olha só. Esse macete aqui, só vou arrastar aqui um contato normalmente fechado, um contato normalmente aberto e também a solenoide das válvulas. E vou ampliar aqui a tela para facilitar a visualização. Deixa eu diminuir aqui. Então, olha só. Agora nós vamos fazer o esquema de potência. Então, professor, opa. Preteou tudo aqui. Ah, voltou agora. Eu acho que só deu um delay aí na transmissão. Tá. Beleza, obrigado por avisar. Olha só, pessoal. Então, para o primeiro, como nós temos 6 bobinas solenoides, olha só, 1Y1, 1Y2, 2Y1, 2Y2, 3Y1 e 3Y2. Nós vamos precisar de 6 solenoides também. Só que nós vamos organizar essa solenoide de tal forma que obedeça essa sequência aqui para facilitar a nossa montagem, tá? Então, aqui já criei um comandinho, vou replicar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora vamos energizá-las também. Os cachorros fazem uns loucos. Galera, olha só, como nós deixamos tudo no esquema certinho, aqui a energização, os passos que estão ocorrendo aqui nos atuadores, nós vamos fazer essa mesma situação. Para o primeiro avanço do atuador, não tem que energizar um Y1, tem que energizar esse solenoide aqui para que o atuador A chegue ao final do curso, que é o A+. Então, esse cara aqui, nós vamos pôr o nome dele de 1Y1. Beleza.
O segundo solenoide não há o retorno de A, então nós temos que pôr um Y2. Então o próximo passo aqui vai ser um Y2. O próximo passo para que avance o atuador B, qual que é o solenoide que deverá ser energizado? O 2Y1, ó, B+. Então aqui nós vamos colocar 2Y1. Próximo passo, o avanço de C. Para avançar C, tem que mudar essa condição atual aqui. Então, tem que energizar o 3Y1. Então, esse próximo solenoide vai ser 3Y1. Ô, professor, tá na escuta? Opa! Não tá aparecendo a tela do... Não tá aparecendo o programa aí. Tá aparecendo o chat ali na tela do celular. Ué, cara. Será que travou tua internet aí, Fábio? Não, tá aparecendo só aquela parte lá do chat, lá na tela do computador. Tá aparecendo... E agora? Será que voltou lá na tela do Fluid Sim? Ainda não. Só o Fábio ou todo mundo tá vendo lá a tela do chat, pessoal? Meu tá funcionando normal. Aqui tá normal. Então acho que é só a internet, Fábio, tá processando, cara. Vou começar de volta. Que agora eu tô aqui na tela do Fluid Sim, tá compartilhando a tela. Tá? Então nós, olha só, avançou o atuador C+. C+ é o 3Y1. Qual é o próximo passo? C-. Então, esse solenoide eu vou colocar como 3Y2, que ele vai ser o retorno do atuador C. E por último, para que retorne o atuador B, deverá ser energizada a bobina desse solenoide, que é 2Y2. E aqui nós vamos colocar 2Y2. Beleza, meus amigos. Olha só, conforme nossa sequência ali, vamos voltar ali a parte de sequência de acionamento. O primeiro passo para energizar o circuito é fazer a retenção do K1. Olha só, vai fazer essa retenção aqui, ó, K1. Então, para que avance os atuadores, então vamos colocar esse primeiro 1Y1, que deverá ser o primeiro passo a mais. Vamos colocar K1, olha só que bacana. K1, o segundo K2, já está tudo certinho, vinculado aos solenoides com os passos e fim de curso. Terceiro, K3. Quarto, K4. Quinto, K5. E aqui, K6. Show de bola, pessoal. Então, olha só, aqui está o K1. Então, se energizar aqui, ele fecha e aqui ele... Opa, aqui ele fecha e aqui vai possibilitar a energização do K2. Então, aqui nós começamos K2, que nem nós fizemos na tabela passada lá. Agora, K2, começamos um a mais. Aqui, K3, K4, K4. Aqui, K5. Aqui, K6. E aqui, K0, que é nosso reset. Olha só, o último passo, quando abrir esse cara aqui, energizar o K0, aqui abre e aqui abre também. Então, voltando à sua posição inicial. Então, olha só, fizemos tudo certinho de acordo com a sequência de acionamento. Agora basta nós testar, ver se vai funcionar de acordo com a trajetória desses atuadores. A mais, A menos, B mais, C mais, C menos e B menos. Vamos ver. A mais, A menos, B mais, C mais, C menos
e B-. Quando bater em B0, energiza K0. Ó. Energizou K0, abre todos esses contatos que estão fechados do K0. Aqui fecha e aqui abre. Beleza? Olha só. Para esse sistema maximização de contatos, é bacana que não tem erro, pessoal. Diferente da minimização, aqui se nós colocar uma botoeira com trava, dá para nós pôr duas botoeiras. Uma para teste, né? Inicial do acionamento do sistema e uma para o ciclo contínuo. Então, se eu manter pressionado aqui, já tem uma botoeira com trava, vai ficar vitalício aí o funcionamento dele. Então, um ciclo contínuo. Ela vai reiniciar todo o sistema novamente. Derruba toda a retenção que foi feita anteriormente e inicia tudo novamente. Legal, né, pessoal? Então, esse maximização de contatos, ele leva em conta, se sobressai aos outros métodos, porque não é necessário você fazer um raciocínio lógico muito aguçado do funcionamento. Aqui é esse macete de fazer o selo. Aqui você vai inserindo os fins de curso de acordo com a sequência algébrica de acionamento. E aqui também. Vai colocar, já está tudo certinho. 1Y1, ó. Energizou, avançou. Segundo, 1Y2, energizou, retornou. Terceiro, 2Y1, energizou, avançou B. Terceiro solenoide, 3Y1, energizou, avançou o C. Aqui o quinto passo, 3Y2, energizou esse cara aqui, retornou o C. E o último, o 2Y2, energizou esse solenoide, retorna o atuador B, mantendo essa sequência. Então, os contatos aqui abertos estão para início seria K1, K2, K3, K4, K5, K6. E aqui K2, K3, K4, K5, K6 e K0, que é o reset. Dúvidas, curiosidades, comentários? Alcides, tudo certo aí, cara? Aham, tudo certo. Hoje já entendi um pouco bem melhor. É aquele macetinho, cara. É a receita de bolo, ó, percebo que não tem erro. Ó. 1, K2, K3, K4, K5, K6, K7. Se tivesse mais atuadores, seria K8. Então, esse método aqui não prevê uma minimização dos custos iniciais, mas facilita muito a hora da manutenção desse sistema aqui, porque você vai na fonte aqui. Qual que é o atuador que não está acionando? Ah, é o atuador B? Então você já vai lá em 2Y1, ver se não é a solenoide que tá queimada, os contatos que se romperam, não sei. Beleza? E aqui, olha só, pessoal, inserir lista de peças. Então tava lá para vocês inserirem a lista de peças. Vamos colocar a lista de peças por componente. Então está aqui, ó, uma lista de peças para esse projeto, sendo uma fonte de alimentação, uma unidade de conservação, lubrifil, 3 cilindros de duplação, 1, 2, 3, 3 válvulas, 5 duas vias, né, duplo solenoide. Então, 1, 2, 3 válvulas, eletroválvulas, 6 válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. Então, está aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma conexão, uma fonte de alimentação 0,24 volts. 7 relés, aqui ó, 7 contatores. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contatores. 25 contatos normalmente abertos e 7 contatos normalmente fechados. Aqui 6 válvulas, 6 solenoides da válvula. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 solenoides. Nós temos 3 válvulas acionadas por duplo solenoide e nós vamos ter 6 bobinas solenoides. E um botão trava normalmente aberto.
que é esse cara aqui de início. Beleza, meus amigos? Então aqui seria a lista técnica. E também estava lá para vocês comentarem qual que é o princípio de funcionamento. Então, o atuador A avançaria furando a peça, retornaria à sua posição inicial. O segundo atuador avançaria deslocando da posição inicial até uma posição determinada para que o atuador C avançasse, deixando o alargamento, fazendo o alargamento da peça de acordo com o projeto, retornaria o atuador C e o último passo seria o retorno do atuador B para um novo ciclo de trabalho. Então, a ideia de vocês comentarem o funcionamento do trabalho era isso aí mesmo, tá? Tá, pessoal, mas é só, nós fizemos aqui com as válvulas bidirecionais, com duplo solenoide, mas nós poderíamos fazer também, ó, mantendo esse esquema aqui com retorno por mola. Ó, então nós vamos alterar aqui esse tipo de acionamento. Olha, é bacana que vocês vão poder fazer com as equipes, uns utilizando as válvulas, esse acionamento lá nas bancadas, utilizando as válvulas com duplo solenoide, e outros grupos, outra equipe, fazendo esse acionamento eletropneumático com válvulas do tipo simples solenoide. Beleza? Então vamos nessa. Então, se nós temos 3 válvulas simples solenoide, nós não vamos precisar desses 3 solenoides aqui. Então já vamos excluir 3 solenoides desse sistema. Então aqui vamos excluir. Aqui eu vou deixar em branco também, para depois nós acionarmos. Beleza. Ok. Ok. E aqui, ok. O que nós precisamos fazer também, ó, pessoal? É mudar essa etiqueta. Ó, o atuador para esse solenoide aqui. O primeiro solenoide, 1Y1, perfeito. O segundo, 2Y1. Então vamos colocar esse cara aqui de 2Y1. E o terceiro é o 3Y1. Então vamos colocar esse jovem aqui, 3Y1. Então, quando é energizado esses solenoides, vai mudar a condição dessa válvula para o avanço dos atuadores. Quando os solenoides forem desenergizados, os atuadores que estão avançados eles serão recuados. Então, olha só. Então, nós temos um Y1, que é o primeiro passo que deverá ser energizado. Então, é o K1. Então, esse cara aqui nós vamos chamar de K1. Contatos normalmente abertos, então quando eles forem fechados, eles vão acionar esses solenoides, certo? Vão energizar os solenoides. Então o K1 é para o avanço do atuador A. Para o avanço do atuador B, pessoal, olha só, vamos só colocar os avanços agora. Para o avanço do atuador B, nós vamos ter que inserir o K3. O K3 vai ser responsável pelo avanço do atuador B, ó, que é B1. Quando eu energizar esse K3 aqui, que vai avançar o atuador B para bater em B1. Então, nós temos que pôr um contato de K3 aqui para o avanço de B. K3. E para o avanço de C. Ó, C, ó, aqui é o avanço de B, esse cara aqui é o avanço de C, ó, porque vai avançar até bater no segundo passo, que é o C1. Então, esse cara aqui vai ser o responsável pelo avanço do C. Então, K1, K3 e K4. E agora, pessoal? Para o retorno do A. Para o retorno do A. Então, se o K1 foi o avanço do atuador A, que energizou o solenoide 1Y1, o K2 aqui vai ser o retorno, vai influenciar no retorno, vai desenergizar o solenoide. Então, esse cara aqui para o A vai ser o K2. Beleza. Para retornar o atuador C, vamos ver aqui no C. Qual que é o solenoide, qual que é o contato que nós deveremos inserir aqui? Para retornar o atuador C.
Ó, então aqui ele está nesse sentido aqui, com o C menos, então vai ser o K5. Ó, para o retorno de C, nós temos que desenergizar aqui o K5. Então aqui nós vamos colocar um contato chamado K5. É o C, pessoal. E o último é o B. Ó, 2Y1 é esse atuador B. Qual que é o contato fechado que nós deveríamos inserir aqui para desenergizar esse solenoide para o retorno de B? É o... Ó, quando voltar o C0, vai influenciar no retorno do B0. Então é o K6. O K6 que nós vamos ter que inserir aqui como contato normalmente fechado. Então aqui é o K6. Beleza, então se estiver tudo certo, vai funcionar nossa trajetória aqui dos acionamentos dos atuadores. Então vamos nessa. A mais, ó, abriu K2 vai retornar, a mola volta à sua posição inicial. B mais, C mais, ó, abriu, retornou C. E aqui vai abrir o K6, retorna o B. Então, os contatos normalmente abertos aqui estão influenciados na energização, junto com os contatos normalmente fechados. E os contatos aqui que estão normalmente fechados, eles se abrem para desenergizar o solenoide. Então, desenergizando o solenoide, a mola manda para a posição inicial. Beleza, meus caros? O que acharam da metodologia maximização de contatos? Eu acho que é uma das mais fáceis para fazer a resolução de um ciclo de acionamento de diversos atuadores, onde é que se torna um pouquinho mais complexo esses acionamentos. Então, utilizando esse maximização de contatos, não tem erro na montagem. O problema é que vai ter um custo um pouco mais alto do que um método minimização de contatos. Tá? Show de bola. Então, esse método aqui é o método maximização de contatos acionado por eletroválvulas do tipo 5 duas vias, acionada por 5 duas vias retorno por mola, acionada por simples solenoide. Então, pode fazer com essas válvulas bidirecional e essas válvulas unidirecional, com só um solenoide. Duplo solenoide e simples solenoide, para ser mais preciso. Galera, e a parte de minimização de contatos, vocês se lembram como que era? Vamos fazer esse acionamento aqui para finalizar ali a parte de minimização de contatos e encerramos a aula por hoje. Eu proponho um desafio final para vocês e nos encontramos nessa parte de acionamento só lá na unidade agora com as aulas presenciais, para pôr a mão na massa nesses componentes práticos. Então vamos nessa, deixa eu ver. Pro comando minimização de contatos, o tipo de acionamento ideal é com essas válvulas bidirecionais aqui. Então, com duas direções, uma para avanço e outra para o retorno do atuador. Então, tem que ser duplo solenoide. Então, vamos colocar aqui os duplos solenoides. Aqui vamos tirar o retorno por mola, vamos colocar um duplo solenoide também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 solenoides. Eu vou deixar, digamos, esses contatos... delete. Vamos deletar aqui também. Aqui só para nós copiarmos um pouco dos atuadores, mas vamos ver lá naquele trabalhinho lá, pessoal. Lá
naquela aula, deixa eu ver, exercícios eletropneumática, não é esse cara aqui que eu quero. Deixa eu abrir o slide da aula. Então está aqui, ó. Método cascata, minimização de contatos. O que nós vamos ter que fazer primeiramente, meus amigos, para a parte de minimização de contatos? Separar em grupos. Então aqui nós não temos mais essa função reset para o método minimização de contatos. Então esse R aqui nós vamos ter que excluir. Agora nós não podemos que um atuador avance e retorne. Quando ocorrer esse tipo de situação, nós temos que separar os grupos. Então, ó, A mais e A menos, nós vamos ter que separar esse A que está avançando e pôr em outro grupo. Então, nós temos aqui o grupo 1 e aqui o grupo 2, porque o atuador C está avançando e aqui ele vai estar retornando. Então, olha só, nós temos 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, está aqui a nossa sequência de acionamento, já com os grupos separados. Então, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu? Por que não está abrindo? Olha só, meus caros. Aqui nós temos um circuito para 2 grupos. Então, se nós temos 2 grupos menos 1, nós vamos ter uma contatora, apenas K1, com um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. O contato normalmente aberto vai ser responsável pelo acionamento do grupo 1. E o contato normalmente fechado vai ser responsável pelo acionamento do grupo 2. Porém, nós estamos aqui com 3 grupos, né? Então, A+, A-, B+, e C+, e C- e B-. Então, grupo 1, A+, grupo 2, A-, B+, e C+, e grupo 3, C- e B-. Então, esse critério aqui não atende ao nosso acionamento. Então, vamos ver aqui, ó. Circuito para 3 grupos. Ah, agora é esse cara aqui. Então, perceba, nós temos 3 grupos menos 1, nós vamos ter 2 relés, K1 e K2. Sendo que quem vai habilitar o grupo 1 vai ser o K1 aberto. Quem vai habilitar o grupo 2 é o K2 aberto. E quem vai habilitar o K3, ou o grupo 3, vai ser K1 e K2 fechado, normalmente fechado, em série. Então, vamos montar esse esquema aqui de tal forma que nós consiga já fazer esse acionamento pela minimização de contatos. Então, K1, nós vamos precisar aqui de mais uma retenção para K2. Então, aqui vamos tirar, Ctrl Z. Vamos tirar essa botoeira e colocar um contato normalmente aberto. K1 e K2. Beleza. K2. Está aí, pessoal. Então, nós temos o sensor que habilita aqui o grupo 1, poderia ser um fim de curso ou até mesmo uma botoeira. E aqui nós temos K1. E um sensor aqui que vai habilitar o grupo 2, junto com esse jovem aqui, que vai ser um fim de curso. E aqui nós vamos ter um sensor que vai habilitar o grupo 3, que é esse cara normalmente fechado aqui. Tá?
Então, nós vamos ter a seguinte situação. Nós temos que ter K1 aberto, K2 aberto e K1 e K2 fechado. Olha só. K1 aberto para o grupo 1, K2 aberto para o grupo 2 e K1 e K2 fechado em série para habilitar o grupo 3. Então, vamos energizar aqui e vamos renomear esses contatos. Show de bola, vamos ver aqui. Eu acho isso aqui mais complicado que o maximização de contatos, mas vocês podem, talvez, acharem que é mais fácil. Então, fica muito a critério de vocês. Quais vocês vão utilizar para a resolução da próxima atividade. Então, aqui nós vamos criar o grupo 1. Grupo 1. Aqui vai ser o sensor que vai habilitar o grupo 2. E aqui os sensores que os contatos fechados vão habilitar o grupo 3. Então está aqui, meus amigos. Olha só, vamos deixar tudo certinho. Ó, K1 aberto, K2 aberto, K1 e K2 fechado. Então, grupo 1, K1 aberto. Grupo 2, K2 aberto. E aqui, K1, K1, contato K1. E aqui o contato K2 fechado. Beleza, vamos ver o que nós temos mais aqui. Ó. K2, K1 e K2 aberto aqui também. Então, nós temos K1 e K2 aberto. Show de bola. Então aqui vai habilitar o grupo 1, aqui vai habilitar o grupo 2 e aqui vai habilitar o grupo 3. Para o grupo 1, pessoal, qual que é a ideia? Que o A já parta avançado, certo? Ó, A mais. Então, para que acione K1 aqui, nós temos que inserir uma solenoide. Então, aqui que vai ser o 3, o 1Y1. Então, para que o primeiro passo avance, está no grupo 1. Então, solenoide 1Y1, que é para o primeiro passo. Vamos ver, vamos testar em partes aí. Então, avançou. Ó, tem que habilitar o grupo 2, certo? Então, aqui não... Qual que é o sensor que habilita o grupo 2? Não é esse cara aqui que está aberto? Então, nós vamos colocar esse grupo 2... colocar um rolete. Bateu no A1, vai habilitar para o grupo 2. Então aqui o sensor vai ser o A1. Ó, vamos em partes. Avançou. Bateu em A1, vai habilitar o grupo 2. Então, habilitando o grupo 2, o que vai fazer, pessoal? Vai fazer com que o A retorne. Então, nós temos que pôr um solenoide da válvula aqui, chamado 1Y2. Então, isso aqui. Deixa eu ver. Show de bola. Vamos testar aqui em partes. 1Y2. Tem que retornar o atuador A para exercer a sequência de acionamento conforme está previsto aqui. Então, avançou, bateu em B1. Energiza K2, ó, energizou 1Y2, certo? Mas aqui era para retornar, né, pessoal? Olha só, energizou esse 1Y2. Por que não retornou esse atuador? Bateu em B1, energizou 2Y2 e não está retornando. O que aconteceu aí, será, meus amigos? Vocês conseguem me ajudar ali analisando vocês de caso o circuito?
olha só. Se energizou aqui a bobina K2, aqui fechou e aqui tem que desabilitar esse contato, então aqui nós vamos colocar um contato de K2. Vamos ver se vai dar boa agora. Ó, abriu o contato, voltou o atuador A. Agora tem que fazer com que ocorra o que, pessoal? Avance o atuador B. Mas o atuador B está no segundo grupo. Então, o atuador B, para que ele avance, tem que energizar o solenoide chamado 2Y1. Então, nós vamos 2Y1. Mas vai bater aqui nesse final de curso aqui a 0. Então, nós vamos precisar de um contato, normalmente aberto, chamado A0. A0. Beleza. Show de bola. Então, quando bater em A0, o retorno de A, vai energizar o solenoide 2Y1. Tá? Fazendo com que o atuador avance. Vamos lá. Partes. Só ver o que deu aqui. Vamos lá. A mais. A menos. Vai bater em B0, energiza 2Y1, o atuador B avança. Ó, tá ainda no grupo 2. O que nós vamos ter que pôr aqui, pessoal? Um solenoide aqui da válvula que vai avançar o atuador C. Ó, C+. Então, ainda no grupo 2 aqui, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o solenoide 3Y1, avançou B, avançou C. E quando avançou o B, tá avançando aqui, vai bater em B1. Então, quando bater em B1, vai energizar o 3Y1. Então, esse solenoide que vai estar em série com o 3Y1 vai ser chamado de B1. Agora sim, vamos ver se vai dar boa. Eu gosto de fazer esse cara aqui passo a passo, pessoal. Porque eu acho ele um pouquinho mais complicado que o maximização de contatos. Então, a mais, a menos, B mais, C mais, ó, C1. C1, olha só, quem que habilita o terceiro grupo, pessoal? Ó, sensor que habilita o grupo 3. Ó, então, esse cara aqui, nós vamos chamar ele de, ó, quem está habilitando o grupo 2, o 3, é o C+. Então, esse cara aqui vai ser chamado de C1. Esse cara que vai mudar para o grupo 3. Então, nós temos o C1 aqui. Vamos jogar um pouquinho mais aqui. Grupo 3. C1. E ele vai ser responsável pelo retorno de C. Então, vamos colocar aqui. Quando bater em C1, vai abrir aqui. E esses contatos que estavam normalmente abertos, pessoal, eles vão se fechar. Então, o próximo passo é o retorno de C. Então, nós temos que colocar 3Y2 nesse contato em série aqui. 3Y2. Olha só que legal. Vamos ver. A mais, a menos. Os contatos estão abertos aqui, o de K2. Ó. Ixi. O que deu? Já vi o que aconteceu. Já vi o que aconteceu.
Isso é que eu falei para vocês que não é recomendado, não é o ideal quando quer fazer ciclo contínuo com o método minimização de contatos, senão muitas vezes nós não vamos conseguir. É isso que está acontecendo. Então aqui nós temos uma botoeira com trava, normalmente aberta, vamos trocar essa botoeira por de pulso. Então vamos colocar essa botoeira, agora vai, vocês vão ver que agora vai dar certo. Então não é recomendado para ciclo contínuo esse método. Então olha só. Ó, já desenergizou, só foi um pulso para energizar o solenoide ali, as contatoras. A menos. B mais, C mais. Ó, C menos. E batendo em B0, em C0 agora, pessoal, nós deveríamos fazer com que, deveríamos, na verdade, fazer com que o atuador B retorne. Então, o C retornou, agora nós precisamos que retorne o B. Então, o que nós vamos colocar? Solenoide da válvula de retorno do atuador B, então 2Y2, 2Y2 e aqui o C0. Então, quando bater em C0 retorno de C, vai energizar o 2Y2. Então, aqui nós vamos colocar um C0, que é o retorno do atuador C. C0. Ok? Ó, vamos ver. Então, A mais, A menos, B mais, C mais, C menos e B menos. Então, conseguimos fazer o mesmo acionamento por um outro método. Olha só, aqui é aquela condição que vai diminuir a vida útil dos solenoides, que o solenoide 3Y2 e o 2Y2 estão energizados. Então, para que nós desenergize essa linha aqui do grupo 3, que está ficando energizada, nós colocaríamos o retorno aqui do B, o último passo. A B0 nós colocamos em série aqui. Então, colocamos um contato de B0, ou o fim de curso B0, normalmente fechado. Então, quando ele bater aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir. Então, vamos colocar esse B0. Deixa eu ver aqui. C1. E aqui nós colocamos o contato B0. Vamos ver como é que vai se comportar. Olha só. O sistema está energizado, porém nenhum solenoide está acionado. Avança, retorna, B avança, C avança, C retorna e o B retorna. Batendo em B0, quebra a energização que está acontecendo aqui. Olha só. Então, o que acharam, galera? Compreenderam mais um pouco na aula de hoje? Como é que está a situação aí? Tudo certo, mas não entenderam nada. A internet não me ajudou muito hoje, caiu umas 5, 6 vezes. Tá de brincadeira, cara. Mas eu que vou. em casa
aqui em casa é meio lento, né? E daí tem mais gente usando, que tem aula também com outras pessoas aqui em casa. E daí tá meio. Azar, Clebson, velho. Então é o seguinte, pessoal, eu vou gravar, vou disponibilizar no YouTube, então caso vocês queiram assistir novamente essa parte de recapitular o que nós vimos hoje, vocês terão acesso via YouTube. Então é bem tranquilo esses dois métodos, pessoal, que nós vimos, e eu vou estar propondo mais um desafio final aí para vocês. Daí chega, como eu já falei, vocês vão agora só lá na parte prática. Então, dos 7 contadores nós utilizamos no método maximização de contatos, no método minimização de contatos, nós utilizamos apenas 2 contadoras, olha só. Então, isso aqui é o custo inicial, ó, apenas 2 relés. O custo inicial é bem mais em conta, certo? Mas exige um pouquinho de lógica, se der alguma falha, vocês rastrearem essa possível falha no diagnóstico de falhas. Mas vocês vão se habituar com o método que vocês acharem mais interessante, beleza? E aqui está a lista técnica, ela já atualizou para esse circuito. É o mesmo acionamento do método maximização de contatos, porém esse método aqui é o minimização de contatos. Então, ele tem como vantagem o custo de instalação que reduz o máximo de contatos possível, diferente do método maximização, onde é que não prevê essa economia na instalação inicial. Certo, meus amigos? Tranquilos? Podemos encerrar o conteúdo de hoje? Não tem dúvidas, não ficou claro. Não tem por que nós montarmos outro circuito, e a não ser que vocês queiram. Aí já podemos trabalhar em cima dessa possibilidade de fazer um novo exercício. Galera, então vou encerrar a aula de hoje, que era a finalização. Só para nós rever aqui os dois métodos mais utilizados aí na parte de acionamentos eletropneumáticos. Então, o método minimização e o método maximização. E tem o método intuitivo, que não vai ser muito utilizado, mas esses dois métodos nós vamos trabalhar nas aulas presenciais. Beleza, meus caros? Ficamos por aí. Desejo a vocês uma boa semana e até quarta-feira. Um abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor. Até. Valeu, até mais.